Fala pessoal, vamos começar então mais um conteúdo, curso básico aí, né, de terapia intensiva. É, Esse conteúdo é sensacional porque eu deixo ele por último até nesse curso básico, porque é o conteúdo onde a gente vai revisar a fisiologia respiratória, vamos revisar parte da hemodinâmica, porque a hemogasometria ela serve para tudo isso, né, para a gente avaliar como está a oxigenação do paciente, como está a ventilação e como está também a microhemodinâmica. A gente pode usar ela para fazer isso, além de fazer, né, distúrbio ácido básico, distúrbios eletrolíticos, né? Então, a hemogasometria é o exame, assim, ouro para a gente, tá? Que trabalha com um paciente crítico. A gente não consegue mais ficar sem ela, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou falando aqui alguns conteúdos que eu lembrar. Vamos introduzir. Bom, por que solicitar esse exame, né? Esse exame, ele acaba sendo, eu vou falar aqui tudo, mas esse exame ele acaba sendo um exame de triagem para nós. Porque ele é um exame de triagem e ele é um exame que diminui assim, os nossos erros. Por quê? A hemogasometria, vocês vão ver, ela dá pH, ela dá CO2, ela dá, se for arterial, parte de oxigenação, ela dá bicarbonato, ela dá lactato, glicose, algumas, se for hipócrita, dá creatinina, se for de bancada, não dá creatinina, ela dá sódio, potássio, cloro, cálcio, hemoglobina. Então, quer dizer, a gente tem, com esse exame, a gente tem um panorama fantástico, assim, do paciente. Então, evita que a gente coma bola, sabe? Então, de repente, é um paciente que está em depressão do sistema nervoso central, decorrente de um trauma, a gente consegue ver na gaso isso, além de juntar com os parâmetros clínicos, né? Às vezes, é um paciente com doença renal crônica que está muito debilitado, porque não é nem por conta da creatinina que está alta, e tal. Ele está muito debilitado porque o pH dele está muito baixo, tá numa acidemia intensa. E aí esse paciente, ele de repente ele precisa de repor o bicarbonato, só que para repor o bicarbonato eu preciso da gaso. Então, quer dizer, a gasometria, a gente não vive sem, tá? Ela é muito importante para a gente tratar pacientes. A gente costuma pedir já no primeiro atendimento, na abordagem emergencial nossa, ela já está inclusa já no pacote, tá bom? Como vocês viram nas outras aulas, tá? Então, assim, ela auxilia a estabelecer um diagnóstico no ponto de vista de oxigenação, ventilação e distúrbios ácidos básicos e eletrolíticos. Auxilia a guiar um plano de tratamento e mudança de trajetória. Claro, porque eu vou acompanhar esse paciente na gaso também. Então, eu vou ver como é que está a evolução dele. Eu fiz a reanimação volêmica. Na emergência, ele estava com pH muito baixo, porque o bicarbonato estava baixo, ele estava com uma diarreia, estava perdendo o bicarbonato nas fezes. Fiz a reanimação volêmica, já consegui ter uma perfusão renal adequada, o rim já começou a regenerar bicarbonato, e aí deu tudo certo, o pH dele aumentou e o bicarbonato também. Então, quer dizer, esse paciente não precisa de repor bicarbonato, eu vou acompanhando essa trajetória. Não, a diarreia está muito intensa, não teve jeito, tá? A gente vai repor o bicarbonato. Então, ela é muito importante também no acompanhamento desse paciente na internação ou na UTI. Auxilia também no manejo do ventilador mecânico, obviamente, porque tudo bem que lá os monitores eles dão é, saturação de pulso, eles dão a ETCO2, né, que é o CO2 exalado na capnografia, porém a gente sabe que nem sempre o que está mostrando ali é real. Por exemplo, um paciente que tem trombo, ele não vai ter uma perfusão adequada por conta do tromboembolismo pulmonar, e aí o CO2 no sangue fica muito alto e o ETCO2 ali na capnografia parece que está normal para nós, e de repente esse paciente não está normal, está com pH muito baixo. Assim acontece com a saturação também, a gente sabe que saturação de pulso, ela reflete a saturação arterial, mas nem sempre vai bater, né? Por conta que a gente vai falar aqui, curva de dissociação da hemoglobina. Nós vamos falar também de porque tem oscilações na oximetria, que vocês já viram, acho que na aula de hemodinâmica ou de fisiologia, alguma coisa assim. Mas vocês viram lá, tem um monte de coisas que podem alterar, né? Coloração da pele do paciente. É, então, a gente precisa dar gaso do sangue, seja venoso, seja arterial, para a gente ter uma noção de como está esse paciente. A gente faz também o uso da gaso para fazer gap de CO2, ou seja, quanto de CO2 que está no sangue arterial e quanto que está no sangue venoso. Vocês já viram lá que é um parâmetro de avaliação da microcirculação global, porque se eu tenho um alargamento muito grande desse gap de CO2, mais do que 6, 10 ali,
é um paciente que tem a microcirculação prejudicada. E aí, conforme eu estou tratando esse paciente, eu estou vendo melhora desse parâmetro. Assim acontece também com a saturação venosa central. A gente vai fazer o uso também para monitorar a melhora no pH, como eu falei, e o manejo dos eletrólitos. Então, como é que eu vou saber se esse paciente, por exemplo, ele está num choque num choque qualquer, tá? Que ele está num choque refratário e já entramos com a nora, entramos com a vasopressina, não resolveu nada. Como é que o que que eu vou fazer? Eu vou ver eletrólito, por exemplo, né? Primeiro, vou ver reanimação volêmica, se está adequado, tá? Aí pode ser uma hipocalcemia grave, porque o cálcio, a gente precisa do cálcio para fazer contração muscular. E a vasoconstrição ocorre através da contração da musculatura lisa ali dos vasos, tá? Então precisa de cálcio. Vamos lá então. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre ventilação alveolar e pressão parcial arterial de CO2. Então toda vez que tem o azinho aqui, eu estou falando de arterial e azão, a gente está falando de alveolar, tá? Nós vamos falar de trocas gasosas, transporte de oxigênio e equilíbrio ácido-base, tá? Tudo isso a hemogasometria consegue avaliar, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente vai avaliar. Beleza? Então aqui a fisiologia básica, essa figura aqui mostra muito bem como funciona esse transporte, a entrada do oxigênio até o transporte lá para a microcirculação e o retorno também do sangue venoso rico em CO2. Então, o que que acontece aqui? Entra o oxigênio pelos alvéolos devido à pressão negativa, né, causada pela contração dos músculos inspiratórios e o diafragma, é, vai fazer então a entrada de oxigênio. Esse oxigênio vai passar pela barreira alvéolo capilar, vai ganhar a circulação no leito da veia pulmonar, tá certo? Que é rico em oxigênio, é a única veia rica em oxigênio, né? Vai chegar no átrio esquerdo, passar a válvula mitral, tá? E aí ocorre a sístole, tá? O ventrículo esquerdo se contrai, o sangue rico em oxigênio vai do ventrículo esquerdo, passa pela aorta e vai se distribuindo artérias, arteríolas, capilares, e aí entra nas células, ocorre a respiração celular, produção de ATP e CO2. Esse CO2 ganha a microcirculação, passa pelas veias, até chegar na veia cava cranial e desembocar lá no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, tricúspide, né? Depois ocorre a sístole do lado direito, é, e aí esse sangue é ejetado, passa que a hora que ele vence, né, a pressão da artéria pulmonar, a válvula semilunar pulmonar se abre, ocorre a sístole e o sangue rico em CO2 vai para os capilares até chegar à barreira alvéolo capilar, né? E o CO2 é exalado, tá bom? Isso aqui vocês viram, essa, se eu não me engano, nesse curso só, é a terceira ou quarta vez que a gente faz esse caminho, para mostrar para vocês quanto que é importante, quanto que isso tem que estar na cabeça, tá? Bom, então aqui nós vamos esmiuçar um pouco esse alvéolo, tá? Vamos supor então que que nós estamos, né? Nós e os nossos animais estão a nível do mar, então a pressão atmosférica a nível do mar é de 760 e respirando ao ar ambiente, tá? Então 0,21. A gente tem então que a pressão inspirada de oxigênio é de 159,6, fazendo essa conta aqui. E a pressão inspirada de CO2 é 760 vezes 0,0004, é a quantidade de CO2 dissolvido no ar ambiente antes de entrar na nossa via respiratória, então. Então é 0,3 milímetros de mercúrio, bem pouquinho. Então, aqui a gente sabe que nós e os animais, quando nós inspiramos, a gente tem uma grande quantidade de oxigênio e pouca quantidade de CO2, tá? E aí, o que que acontece? Quando, então, ocorre a entrada de ar, ao mesmo tempo, tá vindo sangue venoso, tá? Lá pelos capilares, lá através da artéria pulmonar, né? Ganha esses capilares até chegar nos alvéolos. Quanto que tem de pressão parcial de oxigênio nesse sangue venoso? 40, e pressão parcial de CO2 no sangue venoso, 45. Tá certo? Eles estão chegando aqui para fazer a troca. Quando chega aqui, tá? Esse CO2 ganha os alvéolos e o oxigênio que está nos alvéolos ganha esses capilares, tá? Entra se liga à hemoglobina e vai para a circulação arterial sistêmica. Mas vamos tentar aqui descobrir quanto que tem de pressão parcial alveolar de oxigênio, tá? E a pressão parcial alveolar de CO2. Isso aqui a gente sabe que é 40 por conta da capnografia que ela dá para nós, tá? Agora, e esse valor aqui, como é que a gente descobre essa pressão alveolar de oxigênio, tá? Existe
uma fórmula, perdão, não está aqui a fórmula, mas depois a gente vai ver, tá? Mas existe uma fórmula que a gente calcula isso. Mas o importante é a gente saber, olha aqui, perdeu um pouquinho da quantidade de oxigênio que entrou na via aérea até chegar no alvéolo. Claro, por quê? Dois corpos, gente, não ocupam o mesmo espaço. Então, se está entrando um CO2 aqui, é claro que o CO2 vai competir com o oxigênio que chega, tá? Então, por isso que reduz essa quantidade de oxigênio disponível no alvéolo. Ó, entrou com 159 e está com 100 aqui. E aí, o que a gente vai ter no sangue arterial? Quando a gente faz a coleta do sangue desse paciente, a coleta arterial, num paciente normal, vamos supor que ele que dê lá 95. É a pressão parcial arterial de oxigênio. Então, essa menos essa, a gente tem o quê? Gradiente alvéolo arterial, que a gente viu na aula de fisiologia, que esse gradiente alvéolo arterial até 15 a gente considera normal. Aqui no caso deu 5, esse paciente está normal, não tem dificuldade de troca gasosa. E o pH do CO2 deu 40, porque parte foi para a atmosfera e a outra parte está sendo produzida, porque a gente não para de produzir o CO2, tá? Por isso que essa diferença não é tão alargada como o oxigênio, tá certo? Entre os dois lados, ok? Vamos lá. Aqui é o que o nosso amigo ali já explicou, né? Ele já falou dessa lei de Fick, que é aquela questão, né? Que a, a difusão do gás ela é prejudicada pelo aumento da espessura, tá? E quanto maior a área, maior a diferença de pressão, a gente tem uma facilidade aqui na difusão, tá certo? E claro que depende também da solubilidade do gás, né, do coeficiente de difusão. Ou seja, o oxigênio se tem um coeficiente de difusão menor do que o CO2. O CO2 ele é muito mais solúvel em água, tá certo? Conceitos fundamentais. Aqui só mostrando, né, o velo cheio de capilar. A gente viu lá naquela imagem que ele mostrou, uma imagem de histopatológico. Não sei se vocês perceberam o quanto de capilar que tem, aqueles pontinhos pretos, né? Então é muito capilar, gente. É coisa assim, é doido, né? Mas então vamos lá. Só um parênteses, né? É, tá certo. Vamos lá então. Volume minuto. O que é o volume minuto, gente? O volume minuto é o volume corrente, ou seja, o volume que corre nas vias aéreas em uma inspiração ou expiração, aí tá, indifere, vezes a frequência respiratória. Tá? Então lembra que isso daqui é parecido com débito cardíaco, né? Débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Aqui o volume minuto é volume corrente vezes a frequência respiratória, certo? O que é o VD? VD é o espaço morto, tá? Quanto de espaço morto que nós temos? É o espaço morto em uma inspiração vezes a frequência respiratória, beleza? Ventilação alveolar é o tanto de ar que tem para fazer troca efetiva dentro dos alvéolos. Então, ventilação alveolar. Se a gente for no nome, vamos falar o quanto que é o quanto de, vamos pôr, de ar, né? O quanto de ar que tem nos alvéolos, tem distribuído nos alvéolos. Como que a gente faz essa conta? Ventilação alveolar vezes a frequência respiratória. Então, quer dizer, na verdade, isso aqui a gente não faz conta, tá? A maioria desses o ventilador dá para nós. A ventilação alveolar, então, a ventilação minuto, né? Alveolar é igual a ventilação minuto, que é a quantidade total de ar, menos a ventilação minuto do espaço morto, tá certo? Então, isso aqui, beleza. E o espaço morto, ele é geralmente um terço do volume corrente, tá? Isso a gente sabe que em nós é assim, em cães, gatos também. Agora, cavalo é bem maior que isso, tá? Então, nós temos o espaço morto anatômico, beleza? Que é o traqueia, brônquios principais, até chegar naqueles brônquios terminais, tá? Bronquíolo respiratório já é zona respiratória. E a gente tem o espaço morto fisiológico, tá? Que é a soma desse espaço morto anatômico mais a soma dos espaços dos alvéolos que não estão ventilados. Isso aqui são coisas conceituais, tá? Que vocês precisam ter em mente, assim, porque quando a gente falar de ventilação alveolar está adequada, você já sabe o que que é. A ventilação minuto está muito alta. O volume corrente tá alto e tal. Vocês já sabem esses conceitos, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, o que importa, que eu falei aqui, a gente não faz cálculo, né, de ventilação alveolar, mas como que a gente sabe que ela está boa? Na verdade, o que importa é saber se a ventilação alveolar, ventilação minuto alveolar, está sendo suficiente para eliminar CO2 produzido. Como que a gente sabe isso? É simples.
tá? Olha aqui, a gente tem que a PAzinho CO2 é de 35 a 45 no paciente normal. Nesses pacientes, a gente fala que está em normocapnia, ou seja, está normal, tá ventilando normal. Ou seja, nesses casos, a gente fala que, olha, a ventilação alveolar desse paciente está normal, beleza? Quando a gente tem uma PAzinho de CO2 menor do que 35, a gente tem, então, uma hipocapnia, tá? Hipocapnia é baixo CO2 no sangue, tá? E aí, esses pacientes, a gente fala o quê? Que eles estão hiperventilando, ou seja, está eliminando muito CO2, tá? Isso tem que ficar claro. Então, hipocapnia, hiperventilação. E o contrário é da mesma forma, PaCO2 maior que 45, a gente fala que esse paciente está em hipercapnia. Hipercapnia, ele está hipoventilando, ou seja, ele está acumulando muito CO2 no sangue. Por algum motivo, uma depressão do sistema nervoso central, ele não está fazendo um drive respiratório adequado, tá certo? E aí ele está fazendo hipoventilação. E aqui, uma cautela que a gente precisa ter, né, para a gente não passar vergonha também, a hipoventilação ou hiperventilação são termos que não devem ser utilizados para traduzir frequência respiratória. Então, por exemplo, eu estou lá com um paciente que está em taquipneia, né? Taquipneia não é hiperventilação. Por quê? Porque lembra que para a gente falar de hiperventilação ou hipoventilação, a gente precisa ter o valor de CO2. Tá? Só assim que eu posso falar. Não tem como a gente predizer se o paciente está fazendo um bom volume minuto ou uma boa ventilação alveolar sem o CO2, tá certo? Então, cuidado com isso. Por quê? Vou lá na fórmula para ficar bem claro isso. Porque, ó, olha aqui, ó, o volume minuto, ele é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Eu posso ter um paciente com frequência respiratória alta e com volume corrente baixo. E aí ele pode estar fazendo um volume minuto baixo, tá? E eu posso também ter um paciente com frequência respiratória baixa, tipo 10 ali, fazendo um excelente volume corrente. E não significa que esse paciente está no volume minuto baixo, às vezes ele está normal, tá bom? Beleza, então. Vamos para o próximo. Então, a Pazinho CO2 é a única variável necessária para avaliar a ventilação alveolar de um paciente. Então, resumindo, é isso. Como que eu sei que a ventilação alveolar está adequada, então? Mensurando PaCO2. Aqui, essa figura também a gente já viu nas outras aulas. O que que acontece? Resumidamente, né? Quando o paciente tem um pH baixo e uma quantidade de CO2 dissolvida no sangue alto, né? Ou uma hipoxemia, né? O que que acontece? Existem quimiorreceptores, tá? Nas glômerulas aórticas e nas carótidas, e assim também tem lá no centro respiratório. E vai fazer o quê? Que esse paciente aumente o drive respiratório, seja por aumento do volume corrente, seja por aumento da frequência respiratória. Isso num paciente que está fisiologicamente, num paciente na fisiologia normal. Num paciente doente, acontece que muitas vezes ele não consegue compensar. Esse mecanismo compensatório ele é ineficiente. E aí, por isso que vira aquela bagunça, né? O volume corrente não consegue fazer adequadamente, a frequência respiratória também começa a fazer TAC, aí a gente tem que intervir. Por isso que a gente aborda esse paciente na emergência. Então, resumindo, né? CO2 alto ou pH baixo vai fazer o drive respiratório aumentar. Assim como uma hipoxemia vai fazer o drive respiratório também aumentar, tá certo? Então, é isso. Vamos para o próximo. Então, o que podemos dizer a respeito de um paciente, da ventilação alveolar de um paciente que está com a PCO2 de 65? O que vocês acham? Aqui eu trouxe a fórmula, tá? Que traduz a relação da ventilação alveolar com a PCO2. Então, olha aqui, ó. Se a PCO2 está muito alta, tá? O que eu posso falar? Que a ventilação alveolar do paciente está inadequada, tá bom? Então, se está inadequada, se está reduzida, a gente fala que está em hipoventilação, tá? É isso que eu quero deixar para vocês. Olha aqui, ó. Um paciente que está com um PCO2 de 20, o que está acontecendo com a ventilação alveolar? Tá? Aqui está reduzido. Então, a ventilação alveolar vai estar alta. Então, esse paciente está hiperventilando, tá certo? E essa é a fórmula que traduz essa relação da ventilação alveolar com a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue, tá? Então, a Pazinho CO2, ela ou seja, quanto de oxigênio tem no sangue arterial, ela é o consumo de CO2, tá? Que é o consumo de CO2 dividido pela ventilação alveolar, que a ventilação alveolar, a gente viu que a ventilação minuto, ou seja, o tanto de ar que entra durante um minuto no pulmão, menos a ventilação minuto de espaço morto, ou seja, o tanto de ar que entra no minuto que não é utilizado para troca gasosa,
tá? Então, é isso. Essa relação aqui traz exatamente a resposta dessas duas perguntas, certo? Então, vamos entrar aqui na parte 3, que é trocas gasosas, PaO2 e outros índices. Aqui a gente vai falar muito de, de oxigenação. Então, até agora a gente estava falando de ventilação, parâmetros de CO2, né? Ventilação alveolar, CO2, tal. Aqui a gente vai falar muito de oxigenação. Então, aqui, só para recapitular, no ar inspirado, a gente tem uma porcentagem muito maior de oxigênio do que no ar expirado, e o dióxido de carbono a gente tem pouco no ar inspirado, muito no ar expirado. Nitrogênio se mantém normal, porque não faz troca. Vapor de água, ele é variável no ar inspirado, mas é superior ao do ar inspirado, tá? Quando na expiração, a gente perde água pela expiração, tá? E a temperatura é variável no ar expirado é 36, isso de paciente humano, tá? No nosso caso, tem os gatos, os cães, enfim, é de acordo com cada espécie, beleza? Então, aqui de novo, a gente acabou de falar sobre isso. Imagina esse paciente a nível do mar, tem uma pressão inspiratória de oxigênio de mais ou menos 160, né? Deu 159,6 de CO2 baixinha. Esse sangue venoso está chegando com 40 de oxigênio e 45 de CO2. E no alvéolo vai ter 40 de CO2 e a pressão alveolar de oxigênio vai ter 100. Da onde que veio esse 100? A gente vê aqui nessa fórmula, tá? Essa fórmula que calcula a pressão alveolar de oxigênio. Então, como que é essa fórmula? Ela é igual à fração inspirada de oxigênio é, vezes, né, a pressão atmosférica, ou pressão barométrica, menos a pressão de vapor de água, menos o quanto de oxigênio que tem dissolvido no sangue, tá? Dividido por um quociente respiratório que a gente coloca aqui para fins de cálculo, 0,8, tá certo? Então, vamos lá. Olha lá, 0,20. Vamos fazer a conta aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Então, ó, a pressão alveolar de oxigênio é isso daqui. Fração inspirada, 0,21. É o paciente que está respirando ao ar ambiente. 760 é a pressão atmosférica, tá? Menos 47, que é a pressão de vapor de água. A gente calcula 47 para humanos, em torno de 53 para cães e gatos. Menos 40, que é a quantidade de sangue, perdão, do CO2 aqui, do sangue, dividido por 0,8. Essa conta vai dar 149, tá? Menos 50. Então, vai dar a pressão parcial alveolar de oxigênio vai dar em torno de 100. Tá? É assim que a gente calcula a pressão alveolar de oxigênio. Por que a gente calcula ela? Na hemogasometria, a gente já tem tudo isso pronto. Na hora que você põe lá aqui a artéria, ele já calcula tudo, já dá esse resultado pronto. Mas é mais para a gente entender de onde que saiu isso. Por quê? Se eu entendo de onde que saiu, eu entendo as variáveis que contribuem para diminuir a pressão alveolar de oxigênio. Quais são? Fração inspirada de oxigênio, principalmente, e a pressão parcial de CO2, tá certo? Então, essas duas variáveis, se eu consigo controlar, num paciente que está ventilado mecanicamente, ou num paciente que precisa, de repente, receber uma suplementação de oxigênio, eu consigo intervir, tá? Beleza? E aqui no sangue arterial, vai estar, como a gente falou daquele exemplo, 95 e 40 de piazinho CO2, tá certo? E aí, o gradiente alvéolo arterial, que é um índice muito importante, uma ferramenta muito importante para a gente ver como é que está a troca gasosa, né? Como é que está essa barreira alvéolo capilar. Quanto que vai dar aqui, né? 100 menos 95 vai dar 5. Esse paciente está normal, tá certo? Isso é fisiológico. Trouxe um exemplo aqui de como talvez nós estamos assim, né? Assistindo aula, dando aula, a gente está assim. Então, o que é o gradiente alvéolo arterial? Ela indica a integridade da membrana alvéolo capilar e a efetividade da troca gasosa. Então, olha aqui, ó, esse paciente é um paciente normal, o alvéolo está limpinho, está bem ventilado, não tem um capilar com uma pressão hidrostática muito alta, não tem inflamação aqui, né, nessa barreira alvéolo capilar, não tem alteração de permeabilidade. Então, quer dizer, tá, é um ambiente extremamente saudável. Como que vai acontecer? O gradiente alvéolo arterial de oxigênio vai estar menor que 15. Então, isso é normal em jovens e em idosos se espera ser um pouco mais alto. Por quê? O gradiente alvéolo arterial a gente está avaliando globalmente, também está avaliando, é, vamos dizer, nós estamos avaliando todos os alvéolos e todos os capilares. Só que no idoso, alguns alvéolos já vão estar comprometidos. Pegou algumas pneumonias aí ao longo da vida, fez fibrose, né, parênquima pulmonar,
Então, a gente espera que vai estar um pouco aumentado nos idosos, certo? Eu não tenho esse dado, quanto, assim, na veterinária, o quanto que a gente tolera ali de aumento, mas eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês vão ver que quando tem problema, esse gradiente está bem alto mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Já nesses alvéolos aqui, é um alvéolo, então, de um edema pulmonar cardiogênico, que a gente já falou, né? Esse edema pulmonar cardiogênico, ele é pobre em proteínas aqui, células, né? Mas ele é rico em água. Por quê? Porque está tudo congesto, né? A pressão hidrostática aqui desse capilar está muito alta. Então, tem passagem de água aqui, primeiro para o interstício e depois para dentro dos alvéolos. Esse outro alvéolo aqui é um alvéolo já em SARA, né? Um alvéolo prejudicado, já muito inflamado. A gente não tem um aumento da pressão hidrostática, porém a gente tem alterações desses capilares. Quais são essas alterações? Aumento de permeabilidade para que as células consigam entrar e matar algum agente infeccioso que está aqui dentro dos alvéolos. Então, eu tenho muitas células, muito leucócito, neutrófilo, macrófago, né? A gente tem um líquido rico em proteína, é aquele líquido espesso mesmo, tipo catarro mesmo, sabe? Então, esse paciente já tem um gradiente alveolar comprometido. Provavelmente, se isso aqui está repercutindo na maioria dos alvéolos, a gente vai ter um gradiente alvéolo arterial maior que 15, bem aumentado. E, então, a gente sabe que tem uma alteração de barreira alvéolo capilar, tá certo? Então, aqui, quais são os mecanismos que a gente pode elencar aqui que são causadores da hipoxemia? Ou seja, dificuldade o oxigênio sair daqui e entrar aqui, tá? Quais são esses fatores? A gente tem, então, hipoventilação, tá? Quais são esses casos de hipoventilação? Aquele paciente que sofreu um trauma crânioencefálico, ou ele está numa sedação e aprofundou demais, um paciente que não tem drive respiratório, tá? Ou um paciente que tem um pneumotórax, tem uma efusão pleural grave, que não tem expansão do tórax, né? Mesmo com a contração dos músculos inspiratórios, ali não forma uma pressão negativa suficiente para entrar uma quantidade de oxigênio adequada. Pacientes também que têm umas bronquites muito graves, né, umas bronquiectasias graves, também pode fazer hipoventilação, tá certo? Esses são os casos. Outros casos são distúrbios da relação ventilação-perfusão. Ou a gente tem muito espaço morto, ou a gente tem shunt. Então, o que é espaço morto? Tudo que tem ventilação, mas não tem perfusão. Tá? Então, o alvéolo é morto, por exemplo, não passa capilar ali, ou não tem fluxo sanguíneo adequado para fazer a troca. E casos que acontecem isso? Casos de tromboembolismo pulmonar, casos de choque, onde o paciente está extremamente com hipotensão, diminuição de retorno venoso, tá? Então, esses casos, a gente fala que tem muito espaço morto. A ventilação, a relação ventilação-perfusão, então, é alta, tá? Ela tende ao infinito. E o shunt é ao contrário, né? Nós temos alvéolos que estão perfundidos, mas eles não estão ventilados. Então, também não acontece troca gasosa. Quanto que acontece esses dois casos aqui, gente? Quanto que acontece, desculpa, esse caso que não tem alvéolo ventilado? Naquelas atelectasias graves, né? Paciente que tem pneumonia, edema cardiogênico, tá? O alvéolo está todo comprometido e quando não, eles estão já colabados, porque essas secreções, por exemplo, uma contusão pulmonar também, tá? Essas secreções, elas lavam o líquido surfactante ali. E com o tempo, esses alvéolos se colabam, ou seja, são alvéolos que não estão sendo ventilados, apesar de estarem sendo perfundidos, tá? Então, essas são as causas que diminuem, que causam, né, a hipoxemia. E uma baixa fração inspirada de oxigênio. Então, por exemplo, é, vamos pensar aqui, paciente não, uma pessoa, né, que ela subiu uma montanha, tá? Vamos pensar assim que ela subiu uma montanha e ela tem uma pressão atmosférica de, não, aqui são causas de baixa fração inspirada, né? Eu ia falar de causa de elevação de altitude. Mas vamos pegar esse caso, tá? Vamos pegar aqui, ó, a gente está em 760 vezes 0,21, nós temos disponível na pressão inspirada de oxigênio, nós temos em torno de 160. Supondo que eu subi uma montanha e eu vou estar a 500 de pressão atmosférica. 500 vezes 0,21 dá 105. Então, quer dizer, eu já diminuí a quantidade de pressão inspirada de oxigênio. Mas aqui está falando causa de baixa fração inspirada. Então,
Quer dizer, é alguma coisa que obstruiu, né, obstruiu passagem, de oxigênio, ou lá na ventilação, por exemplo, um paciente que precisa de uma fração inspirada de 40, e de repente eu joguei para 25, e aí ele fez uma hipoxemia, tá? Porque ele já está com problema aqui na barreira alvéolo-capilar, tá bom? Então essas 3 causas, assim, são as mais, as mais comuns, na verdade, são essas aqui, ó, distúrbios da relação ventilação-perfusão. E depois os casos de hipoventilação. Hipoventilação, a gente tem que lembrar também que tem aqueles pacientes, a gente vai discutir isso amplamente aqui nessa aula, tá? Tem aqueles pacientes que têm piometra, tá? É uma acidose metabólica muito grave e ela, né, já está, a sepse, né, ela faz encefalites também. Então, devido ao choque séptico, né, a redução então de fluxo sanguíneo cerebral, mais essa encefalite, esses pacientes podem ter o drive respiratório diminuído. Então, não é só trauma crânioencefálico, tá? Não é só sedação. Paciente séptico, paciente com doença renal crônica, não sei se vocês já viram aqueles pacientes que têm doença renal crônica, eles estão assim, estão muito malzinho, né? Tá com a consciência reduzida, isso pode ser decorrente da síndrome urêmica, e aí a gente se preocupa tanto com a creatinina, mas esquece que esses pacientes às vezes precisam de uma ventilação mecânica para controlar o CO2, porque eles estão fazendo hipoventilação devido à redução do drive respiratório, tá bom? Então aqui, mais uma vez, as causas, né? A hipoventilação, o que está acontecendo então no sangue? O CO2 está aumentado, e no caso das hipoventilações, né? É, o gradiente alvéolo arterial vai estar normal, porque a gente não tem uma interferência na barreira de troca, na barreira alvéolo capilar, tá certo? Então, geralmente, é um paciente que tem um parênquima pulmonar saudável, mas ele só está hipoventilando, claro que vai reduzir o oxigênio, porque o CO2 compete lá com o oxigênio nos alvéolos, só que quando a gente faz oxigenoterapia, esse paciente frequentemente melhora, por quê? Eu aumento a quantidade de oxigênio, aumenta a fração inspirada, né? Eu aumento a quantidade de oxigênio disponível no alvéolo, tá bom? Então, e aqui a gente tem os casos lá de distúrbios, né, da relação ventilação-perfusão. O CO2 pode estar normal, tá? No caso, o gradiente alvéolo arterial de oxigênio aumenta, obviamente, porque tem problema na barreira alvéolo capilar. E aí tem alguns casos que o paciente melhora, que são esses casos aqui, e outros casos que não tem nenhuma melhora, porque o alvéolo está colabado, tá bom? Se o alvéolo está colabado, você pode pôr oxigênio de flúor lá que o paciente não vai melhorar. Aí você vai ter que recorrer a técnicas de recrutamento alveolar, tá? Esse paciente, provavelmente, esse daqui é um que vai para ventilação mecânica. Esses outros aqui, pode ser que eles vão também, mas geralmente eles melhoram com a resposta da oxigenoterapia. E a redução de fração inspirada é tranquilo, não tem alteração de gradiente alvéolo capilar, e eles melhoram com a oxigenoterapia, tá bom? Só que sempre, né? Sempre a gente lembra que melhorar não significa que é só isso do tratamento, a gente precisa corrigir a causa base, tá certo? A utilidade clínica desse gradiente alvéolo arterial. Usamos esse parâmetro todas as vezes que queremos saber como está a troca gasosa, tá? Então, muito importante. A PaCO2 elevada diminui, então, a quantidade de oxigênio disponível nos alvéolos, e se diminui a quantidade de oxigênio disponível nos alvéolos, vai reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue arterial, tá? Por quê? É, o problema não está não, né? O problema está no parênquima. Não, perdão, peraí. O problema não está no parênquima, tá? Nesse caso, o gradiente vai estar normal. Então, o que eu estou falando? Naqueles casos de hipoventilação, tá? Vai estar CO2 aumentado no alvéolo, a quantidade de oxigênio alveolar vai estar diminuída, PAzinho, que é a sangue arterial de oxigênio, vai estar diminuído também, porém o gradiente alvéolo arterial vai estar normal, tá certo? Porque o problema não é na barreira. Então, a pressão parcial arterial de oxigênio ela é determinada pela relação ventilação-perfusão, pelo débito cardíaco e pelo conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto na artéria pulmonar. Gente, ó, não trava quando eu estou falando essas coisas, porque isso são conceitos que vocês vão, com certeza, vai sair sabendo já. É só ter calma para entender, tá bom? Então, o que está querendo dizer aqui nessa frase? A, o quanto de oxigênio que a gente tem na artéria, ela é determinada, então, pela troca gasosa,
tá certo? Pelo débito cardíaco, por quê? Pelo débito cardíaco, porque ele é o débito cardíaco que leva a quantidade de oxigênio para todos os tecidos, tá certo? E pelo conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto. Que sangue venoso misto que é esse? É a quantidade de sangue que chega lá na artéria pulmonar. Quantidade de oxigênio no que chega na artéria pulmonar. Lembra? Átrio, o sangue rico em CO2 chega no átrio direito, através da via cava cranial, vai para o ventrículo direito se contrai, aí esse sangue que é rico em pobre em oxigênio e rico em CO2 vai para a artéria pulmonar, tá certo? Agora, vocês concordam que pode ser que eu estou num processo de um metabolismo tão intenso, eu estou tendo um consumo de oxigênio tão elevado que vai chegar pouco oxigênio lá nessa artéria pulmonar, tá certo? E se chegar muito pouco, é claro que eu não vou encher o tanque rápido demais assim, tá? Então pode ser que o sangue arterial ele esteja com um oxigênio dissolvido baixo, porque está chegando pouquíssimo sangue na artéria pulmonar, pouquíssimo oxigênio na artéria pulmonar, entende? O que eu estou querendo dizer deixa eu ver se eu explico de uma forma mais fácil. Vamos supor que você está com o teu carro, tá? O teu carro, ele tem, sei lá, só 10 segundos para abastecer o tanque, tá bom? Você concorda que se você chegar com combustível lá na reserva, se você tem 10 segundos só para abastecer de combustível, o tanque não vai ficar cheio. Então, você vai sair com algum combustível, mas o tanque não vai ficar cheio. Se você volta, de repente você consumiu pouco combustível, você volta no posto, você tem os mesmos 10 segundos para preencher o seu tanque de combustível. Tá? Só que o tanque já está na metade. O que vai acontecer? Você vai conseguir encher o tanque. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. E, de repente, o oxigênio está muito baixo, os níveis estão muito baixos, chegando lá na artéria pulmonar, que aí não vai conseguir fazer, é, deixar com o oxigênio normal no sangue arterial, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é a ventilação-perfusão, a relação ventilação-perfusão e o débito cardíaco, tá? Isso aqui é algo que a gente não consegue alterar, porque tem a ver com o consumo de oxigênio, tá? Isso a gente não consegue determinar, a não ser que, claro, a não ser que o paciente está convulsionando, ele está muito ansioso, você pode reduzir o consumo de oxigênio dele através da sedação, tá bom? E fazendo anticonvulsivantes, claro. Quanto maior o desequilíbrio ventilação-perfusão, maior o gradiente alvéolo arterial. Isso ficou bem claro. Então, vamos aqui num exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o paciente ingeriu uma overdose de benzodiazepina. Apresenta ao nível do mar e ao ar ambiente PAzinho CO2 de 70 e o PAzinho de oxigênio de 65. Então, o que está acontecendo e qual é a causa? Olha que legal, vamos fazer isso aqui junto. Primeiro, né, o paciente apresenta uma hipoxemia, que a gente já viu aqui, tá? Pressão parcial de oxigênio baixa, porque a gente espera que menor que 80 já é baixo, tá? E apresenta uma hipercapnia, PaCO2 maior do que 45, 70. Então, vamos calcular o que está acontecendo, vamos ver? Calcular PaO2. Então, a gente vai ver, essa aqui é a fórmula, nós vamos colocar esses valores, ó, 0,21 ao ar ambiente, nível do mar, e quantidade de CO2 dividido por 0,8. Então, a gente tem que a PAzão, CO2, PAzão O2 vai ser 148,47 menos 87,5. A PAzão O2 vai ser 60,97. E aí, desculpa, tá o valor errado aqui. É 65 aqui, tá? PAzão CO2 vai ser 65. E aqui é 60. Deixa eu corrigir já. Aqui, ó, é 60. Eu errei no exemplo. E aqui, 65. É para fazer isso, tá? Se não der certo a conta, eu fiz o exemplo errado. Mas, ó, vamos lá. Então, esse paciente, ele tem uma PAzão O2 de 65, fiz a conta aqui, né, para chegar nesse valor, e aí ele tem 60 de PAzinho O2. Então, essa diferença vai dar um gradiente alvéolo arterial de 4,03. Ou seja, esse paciente, ele não tem um defeito na barreira alvéolo capilar. As trocas estão acontecendo normalmente, porque o gradiente alvéolo arterial está normal. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Ele está hipoventilando, o drive respiratório está diminuído. Por quê? Por conta da droga. O benzodiazepínico causa depressão respiratória se usado de forma incorreta, tá bom?
Então, aqui um exemplo real, né? Esse paciente aqui, ó, ele está com CO2 de 48,5 e pressão parcial de oxigênio de 64,1. Quando eu falei para vocês, ó, que eu coloco só a fração inspirada aqui, tá? Que é de 0,5, é o tanto que esse paciente estava de fração inspirada lá no ventilador mecânico, estava com 50% de oxigênio, e olha o gradiente alvéolo arterial, tá? 230. Ou seja, gente, o que está acontecendo? Ó, o piazão O2, já tem o cálculo aqui, tá? Deu 295 para gerar só 64 na artéria. Então, deu 230 de gradiente alvéolo arterial. Então, esse paciente, é claro que fica óbvio, não tem sombra de dúvida que ele tem um problema na barreira alvéolo capilar. Ele tem algum distúrbio de troca, algum distúrbio na relação ventilação-perfusão. Ou tem muita atelectasia, alvéolo destruído, ou não está tendo perfusão adequada, tá bom? Beleza? E aí, perfusão, a gente pode falar que está adequado, porque olha o CO2, né? Está 48,5, é um pouquinho só elevado. Quando o paciente tem um tromboembolismo pulmonar, o que que acontece? O CO2 arterial dele fica extremamente elevado. E o ET-CO2 na capnografia fica reduzido, tá bom? Então, aqui a gente sabe que a perfusão dele está adequada, assim, tá? Beleza? Então, realmente é um problema na troca, na barreira. No caso aqui, é um paciente com pneumonia, tá? Então, paciente internado em UTI, a nível do mar está com uma fração inspirada, tá ao nível do mar, né, com uma fração inspirada de 80, a PAzinho CO2 de 40 e a PAzinho O2 de 350. Vamos ver o que é isso aqui. Primeiro a gente calcula a PAzão O2. Tá? A fórmula, coloco valores ali, PAzão O2, deu isso, tá? Deu 515,6. O gradiente alvéolo arterial deu 165,6. Então, gente, o que está acontecendo? Esse paciente tem um defeito na barreira alvéolo capilar, porque o gradiente alvéolo arterial está muito alto. Só que esse paciente está em hiperóxia. Por quê? Ele não precisa de 350 de PaO2, está muito alto isso aqui. Tá? A gente sempre tenta deixar no máximo 100 ali, tá bom? Então, a fração inspirada está muito alta. O que eu faria com esse paciente? Eu tentaria reduzir a fração inspirada, tá? Colocaria lá para 40 e deixaria uns 10 minutos e faria uma nova gasometria para a gente ter um valor mais próximo aqui dessa de PaSMO2. Quem que vai guiar esse valor? Provavelmente esse paciente aqui lá na saturação de pulso, ele está saturando a 100%, tá bom? Então, por quê? Porque tem muito oxigênio dissolvido, está saturando muito. Não precisa, né? No paciente grave, ele não precisa de ter essa fração inspirada e saturar de 100%. Ele precisa de saturar ali 93, 94, 95 no máximo, tá? Então, a gente reduz essa fração inspirada até o paciente ficar estável nesses 95, 94, e depois eu faço uma nova gasometria arterial, tá certo? Então, resumindo, paciente com hemogasometria mostrando uma, uma pressão parcial de oxigênio de 50. Imediatamente nos pergunta, por que esse valor está tão diminuindo? Então, o que eu posso responder? Ó, pode estar numa pressão barométrica baixa, tá? Ou seja, uma elevação de altitude, baixa FiO2, tá? Eu preciso ver se esse paciente está em ventilação mecânica, se a FiO2 dele está baixa. Hipoventilação alveolar, ou seja, aqueles pacientes que têm é, dificuldade, né, para fazer o drive respiratório, então provavelmente esse paciente vai estar com o CO2 também elevado e a pressão parcial arterial de oxigênio vai estar baixa por competição. Ele pode ter distúrbio na relação ventilação-perfusão, tá? Que são os problemas lá de parênquima, certo? E aqui a gente tem outros índices também. A gente tem outros índices que o principal aqui é a PAF, tá? A PAF, menor que 300, indica defeito de troca gasosa. Então, quanto menor, pior, tá? É, ela não é confiável em valores alterados de PaCO2, já que a hipoventilação, ela reduz a pressão parcial alveolar de oxigênio e, por isso, a Pazinho O2 fica prejudicado. Porém, não significa que é um distúrbio de relação ventilação-perfusão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Imagina um paciente que está com um CO2 alto porque ele está fazendo um drive respiratório baixo. Tá? Você concorda que esse CO2 lá nos alvéolos vai competir com oxigênio, tá certo? Então, essa competição vai acontecer por conta do CO2 alto, que a gente já viu. Então, se tem pouco oxigênio
lá nos alvéolos, a pressão parcial arterial de oxigênio vai estar reduzida, tá certo? Porque tem pouco oxigênio disponível lá nos alvéolos, mas não significa que a barreira de troca vai estar prejudicada, a barreira alveolo-capilar vai estar prejudicada. Ou seja, a troca em si vai estar acontecendo normalmente, mas o problema é o CO2 elevado lá no alvéolo. Tá? Então, nem sempre uma PAF menor que 300 indica um defeito de troca, mas a gente sabe que a PAF, quanto mais reduzida, pior está o paciente. É através da PAF que a gente tem aquelas suposições, né? Por exemplo, uma PAF de 250, a gente suspeita que a gente tem 20% de chance pulmonar, tá bom? Uma PAF de 150 tem 40% de chance pulmonar, ou seja, 40% do pulmão comprometido. Por isso que nas entrevistas lá os médicos usam essa relação e essa porcentagem para falar com os pacientes para ficar mais fácil assim a comunicação, tá? Então, um exemplo aqui, ó. O paciente ingeriu overdose de benzodiazepínico, apresenta ao nível do mar e ao ar ambiente uma PAzinho CO2 de 70 e a PAzinho O2 de 65. É o mesmo exemplo, né? O que está acontecendo e qual é a causa. Bom, vamos ver aqui. O paciente apresenta hipoxemia e hipercapnia. A relação PAF está 309. Então, vamos calcular a PAzão O2, vai dar 60. E aí, aqui que eu tinha errado, né? A barreira deu, o gradiente alvéolo arterial deu 4. Então, mais uma vez aqui, ó, não há defeito na barreira alvéolo capilar. As trocas estão acontecendo normalmente. O paciente está hipoventilando, o drive respiratório é diminuído pela droga. Então, eu trouxe esse exemplo para quê? Para que vocês vejam aqui a PAF está 309, tá? Está quase abaixo de 300 aqui, né? Vamos supor que tivesse 250 e o gradiente alvéolo arterial fosse normal, o que a gente tem de afirmação para fazer nesse caso que eu estou falando de 250 aqui de PAF? Que ele tem uma redução de PAF, possivelmente uma insuficiência respiratória, porém, porém o problema não é na barreira, tá bom? O problema é no CO2, então no drive diminuído por conta do benzodiazepínico. Aqui, aquele outro exemplo que a gente pegou também, para vocês verem aqui a PAF, ó. Olha aqui, ó. Lembra que estava com 64, 48 aqui de CO2, fração inspirada de 0,5, a gente tinha visto o gradiente alvéolo arterial de 230, tá? Então, esse paciente tem um problema de barreira, ele tinha uma pneumonia. E aqui, a PAF deu 128, ou seja, né, muito grave, é um paciente muito grave. Se a gente fosse classificar ele aqui, ó, ele estaria aqui, ó, 40% de chance pulmonar, tá bom? Então, um paciente muito grave. Eu posso avaliar a PAF também para ver melhora desse paciente, tá? É, uma outra relação aqui é a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue arterial dividido pela quantidade de oxigênio no alvéolo. Tá? Então, deu 0,22. Também é um índice que a gente pode utilizar. O normal é mais que 0,75. Então, todos os índices desse paciente aqui corroboram para que ele tenha uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né, do tipo 1, então gravíssimo. Tá bom? Beleza, então vamos pausar aqui. Vocês sedimentem esse conteúdo para a gente ir para o próximo, tá bom?